O Agenda Econômica está de volta. O nosso tema de hoje é desindustrialização e desnacionalização. Nosso convidado é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Temos também a participação do jornalista Floriano Filho. Embaixador, o tema da competitividade está sempre em debate aí na mídia quando se fala sobre desindustrialização. Mas, afinal, quais são as verdadeiras causas dessa perda de competitividade da indústria nacional? Será o chamado custo Brasil, a carga tributária pesada, juros e spreads elevados, altos preços de energia elétrica e deficiente infraestrutura, ou estaria associada à reduzida capacidade de inovação na maioria dos segmentos da indústria nacional, frente a um contexto de acelerada avançada tecnológica nos países competidores, como a China, por exemplo? Onde é que se localiza a coisa? Eu acho que talvez a gente pudesse dividir o tema em competitividade interna e competitividade externa. Competitividade interna, digamos, é competitividade em relação às empresas que estão no mesmo setor, que podem ser estrangeiras e nacionais, né? Naturalmente é um problema, inclusive, de competitividade quando há competição entre empresas estrangeiras e nacionais. A competitividade externa, você tem a competitividade das exportações brasileiras e a questão da competitividade da produção brasileira com as importações. Então você tem diferentes aspectos, né? No caso da competitividade interna, quer dizer, há uma ênfase muito grande na questão tecnológica. Isso é a capacidade, digamos, de produzir, porque se você está competindo em relação ao outro, né? A uma outra empresa, que pode ser externa ou interna, né? A sua capacidade de competir. Isso depende da sua capacidade tecnológica. Isso é de produzir a custos mais baixos, tanto em relação ao competidor interno quanto ao externo, né? Porque, por exemplo, na competição interna, no mercado interno, os altos preços de energia afetam todas as empresas. Não afetam só uma e não afetam outra. Os altos tributos. Depois vou dar uma palavra sobre isso. O que são altos tributos? O que são? O senhor não quer já explicar? Porque a carga efetiva é muito baixa. A carga tributária é, digamos, 30 e tantos % do PIB. Mas a carga efetiva, depois de todas as deduções, etc., é muito menor. É muito menor. Depois, do ponto de vista interno, se todas as empresas de um determinado setor pagam os mesmos tributos, né? Pagam os mesmos tributos, digamos, se não há fraude, né? Se não há evasão fiscal, que é, no Brasil, extraordinária. Evasão fiscal é algo extraordinário, né? Extraordinário. Embaixador, a YPF na Argentina, quando foi privatizada, sim, e caiu nas mãos da Repsol, houve um processo de redução na produção e a Argentina passou de exportadora de petróleo e combustíveis a importadora, com um rombo na balança comercial expressivo. Eu estou citando esse exemplo para lhe perguntar o seguinte: a desnacionalização leva necessariamente a um processo de desindustrialização também? Eu acho que ela pode levar, né? Pode levar, para ser correto. Ela pode levar na medida que, ao desnacionalizar uma empresa, e se essa empresa, ela, digamos, ela tem uma cadeia de supridores, o novo proprietário dessa empresa, ele pode mudar essa cadeia de supridores e substituir pela importação, ou até de produtos da sua própria empresa do exterior. Né? É verdade? Então, pode levar a um processo de desindustrialização. Ao mesmo tempo, certamente reduz, digamos, a velocidade da acumulação de capital no país. Porque na medida que se desnacionalizou uma empresa, aquela empresa que antes tinha lucros
e que pagava seus acionistas que eram brasileiros e que reinvestia parte dos lucros na expansão do seu capital no Brasil, na medida que é desnacionalizada, essa empresa passa a ser estrangeira. Portanto, ela remete os seus lucros para o exterior. Então, a própria taxa de industrialização, se tomar uma empresa específica, qualquer, que produz o que quer que seja, né? Que ela poderia expandir, tem lucros, expandiria sua capacidade de produção no Brasil. Uma empresa estrangeira pode até também expandir sua capacidade de produção no Brasil, mas uma parte terá que ir necessariamente para o exterior, porque necessariamente uma empresa estrangeira tem que remeter lucros, principalmente quando suas casas matrizes estão em dificuldades. Que é o caso agora. Que é o caso agora. Há mecanismos muito vastos e vigorosos para a remessa de lucros. Pois é. Né? Então você tem esse problema que reduz a taxa de investimento. Quando falamos que a taxa de investimento no Brasil é menor, etc., uma parte é afetada por esse processo. Né? Claro que se num raciocínio, digamos, excessivo, né? Supondo que toda a indústria fosse desnacionalizada, toda a indústria remeteria lucros para o exterior. Claro que dirá, não, mas há também empresas que vêm e que investem. Só é positivo, totalmente positivo, se é para aumentar a capacidade instalada no Brasil. Porque se não for, não é. É apenas a substituição de propriedade. Mas não tem sido, né? É titularidade só, né? Então, o que acontece? Uma das coisas interessantes para uma maior transparência, já que estamos na era da transparência, dos contra-cheques e assim por diante, seria interessante que as empresas estrangeiras no Brasil devessem poder tivessem a obrigação de lançar ações em bolsa no Brasil para se conhecer os balanços. Bom, os Estados Unidos exigem isso, é só o Brasil exigir. Não é? É uma boa ideia. Isso não ocorre, né? Então, com isso, a sociedade teria conhecimento de toda a operação da empresa, né? Coisa que não tem hoje em dia, porque as empresas de capital estrangeiro, eu acho que de uma forma geral, são de capital fechado. Né? Então, não tem obrigação de publicação de balanço. Eu, pelo menos, nunca vi. Embaixador, lendo um artigo seu na Carta Maior, me surgiu a seguinte questão. O senhor estava falando sobre desindustrialização, mas aí por que será que as relações do Brasil com a China, nos moldes atuais, poderiam ser outros, né, causam profundo impacto sobre a desindustrialização da economia brasileira, como parece ser a tese que o senhor alerta? É um alerta que o senhor faz. Eu queria dizer o seguinte, que há um outro fator de desindustrialização externa, que é o enorme aumento das exportações dos Estados Unidos e da União Europeia para o Brasil. A crise lá faz com que, para reativar os níveis de produção, aumentar o emprego, haja um enorme esforço de exportação. Então, agora, no primeiro semestre, por exemplo, já se reverteu o balanço comercial do Brasil com a União Europeia, que era positivo, passou a ser negativo, se eu não me engano. Né? Com os Estados Unidos também. E com os Estados Unidos também. Houve uma reversão extraordinária. Abrupta. Olha, os Estados Unidos não exportam produtos primários para o Brasil. O que eles exportam são produtos manufaturados. Se eles exportam produtos manufaturados, esses produtos virão ou não competir com a produção local. Né? E, portanto, afetar o grau de industrialização interna, porque essas empresas, diante da competição estrangeira, têm menos lucro ou vão à falência, eventualmente são absorvidas, né? São eventualmente vendidas. Né? Então, não é só o caso chinês. O caso chinês tem sido muito levantado e eu acho que é necessário lembrar o caso de outros países, porque a situação, como lá no início eu mencionei, que é uma situação afetada pela crise e pela China. Ambos como os grandes, digamos, países industrializados tradicionais. E a China como grandes exportadores de produtos manufaturados. A China não exporta produto primário, pelo contrário. A China é grande importadora de produtos primários. Né? E é interessante que o Brasil se tornou um dos pouquíssimos países com quem os Estados Unidos têm um superávit
É uma coisa assim, você pensar na história de comércio bilateral entre os dois países, é uma coisa inimaginável talvez há 15, 20 anos atrás. Mas enfim, mas ainda insistindo na China, embaixador, a gente teve o caso recente de uma indústria de sandálias que fechou as portas aqui no Brasil e se transferiu lá para a Ásia, alegando justamente dificuldade de competitividade aqui em território brasileiro e custos menores lá na China. Mas, se me permitirem, contar até um fato curioso, na volta da China, onde eu tive recentemente, já que a gente está falando aqui sobre China, tinham duas senhoras que eu encontrei na volta. Uma era a dona de uma confecção de roupas lá no Paraná, acompanhada da designer, da desenhista de moda. Elas viajaram para a China, 30 horas de viagem, cada ida e volta, pagaram hotel, todas as despesas de viagem, mas preferem fabricar lá porque dizem que ainda com tudo isso o custo é menor lá do que fazer aqui. É uma coisa assim, porque o custo da mão de obra é muito mais impressionante. baixo, né? Pois é. Aparentemente. Mas será que não tem maneiras aqui da gente tentar corrigir um pouco essa distorção? Uma das coisas graves nesse processo todo internacional é que os custos da mão de obra na China são mais baratos. Para os países que têm grande liderança tecnológica, como o caso da Alemanha, o caso dos Estados Unidos, a própria França, em muitos setores, né? Eles resistem à concorrência chinesa porque são capazes de fabricar produtos que os chineses não fazem. Mesmo na área de máquinas, né? Simplesmente não fazem, porque os alemães têm uma liderança extraordinária. Né? Os americanos também. Para os países que não têm essa liderança, em parte porque desnacionalizaram a sua economia, em parte. Portanto, não tem um sistema tecnológico dinâmico, a não ser onde não foi desnacionalizado. Como é o caso da Embrapa, como é o caso dos bancos, né? Onde não houve. Então, não há falta de capacidade para inovar tecnologicamente. Petrobras. No caso da Petrobras. Né? É um outro exemplo. O próprio Vale do Rio Doce durante muito tempo, né? E até hoje. Né? Enfim. Então, esses setores mostram que a capacidade brasileira para gerar tecnologia é muito grande. A sociedade brasileira, as empresas brasileiras. Né? Agora, como em outros setores não há essa capacidade porque as empresas não são nacionais. Agora, entrando diretamente no quadro... Então, o que você tinha perguntado? Esse desequilíbrio. Então, né? o seguinte, então o que ocorre é o seguinte, esses países conseguem enfrentar. Apesar da sua mão de obra ser muito mais cara do que a chinesa, em termos de salários por hora, etc. O caso brasileiro, que é muito mais baixo os salários do que os europeus, do que os americanos, mas são mais horas que os chineses. Tanto é que essas senhoras querem produzir na China. Se você for verificar com elas o que é porque é mais barata a mão de obra. Né? Agora, que nós não podemos, no Brasil, fazer o quê? Reduzir o custo do trabalho? Mas elas reclamaram dos impostos também. Sempre reclamam dos impostos. Embaixador, não há quem não reclame dos impostos. Né? Vamos entrar num quadro bem... Porque os impostos reduzem os lucros. O ideal para um empreendimento capitalista é imposto zero e serviços máximos do Estado. Tudo, porém, sem que haja imposto. Né? É uma situação utópica, né? A Europa está numa tendência de redução de salários e de benefícios sociais. Que é uma tentativa... Né? Que é uma redução de conquista. É porque há nesse processo da crise internacional uma oportunidade para o neoliberalismo. Mas que é lutar contra o Estado e lutar contra as conquistas sociais. São duas vertentes. Eu queria que o senhor comentasse... Né? Nós não podemos entrar nisso, porque nós não queremos criar uma sociedade em que as pessoas ganhem salários miseráveis, que já são miseráveis. 80% da população ganha no Brasil menos de 3 salários mínimos. Menos que 3 salários mínimos. 80%. Os assalariados, né? Formais. Sim, os que não são formais, aí esses ganham menos. Muito ainda, menos. Né? No próximo bloco, a Agenda Econômica vai discutir aqui o quadro real da desnacionalização brasileira e a apresentação de sugestões alternativas para reverter essa situação. Continue com a gente.